horas de ouro no manejo do choque cardiogênico. Luizão, esse vai bombar, vai ser campeão de audiência. Porque afinal de contas, choque cardiogênico, choque sempre chama atenção, mas choque cardiogênico é realmente um tema de muito interesse de quase todo mundo que trabalha com emergência, com paciente grave em qualquer lugar que você estiver. Então, é sobre esse o nosso tema do artigo comentado da semana. Mas antes, eu vou te pedir para compartilhar, para se inscrever no canal, para dar o like, né, Luiz? Eu sempre esqueço, né? Dar o like e também deixar seus comentários. E principalmente, compartilha, ajuda a gente a crescer esse canal. Afinal de contas, a gente está fazendo medicina de qualidade e medicina brasileira de verdade, tá, pessoal? E vocês vão ver que nesse trabalho, nesse artigo, e como todos os outros que a gente conversa, não é sobre uma coisa muito longe da realidade. A gente tenta trazer a ciência o mais próximo para sua beira do leito, independente do lugar que você estiver. Então, vamos para o artigo da semana. Primeira coisa importante, pessoal, para discutir sobre o artigo e a gente organizar nossa mente. Infarto tem diminuído, tem deixado de ser, ainda é, mas tem diminuído a sua incidência como principal causa de choque cardiogênico. Ou seja, hoje a gente vê crescendo a incidência de choque cardiogênico ocasionada por uma descompensação de uma doença cardíaca prévia ou uma insuficiência cardíaca aguda ocasionada por um processo, um problema sistêmico. Isso é muito importante, porque até então a gente sempre olhou muito para o choque cardiogênico e levava para toda aquela questão do tempo porta-balão, ou seja, o paciente chegava com choque cardiogênico e a coisa mais importante que eu tinha para fazer para ele é justamente levar ele para dentro de uma hemodinâmica para que a gente pudesse estudar e, consequentemente, tratar aquela artéria, aquela coronária comprometida, e isso, de uma maneira geral, já trazia um grande benefício de mortalidade do ponto de vista de choque. Só que quando a gente olha agora para um choque que tem outras etiologias, a gente começa a encunhar um termo chamado tempo porta-suporte, ou seja, eu preciso dar suporte, afinal de contas, o manejo, o tratamento não é tão específico quanto, por exemplo, abrir uma coronária, quanto, por exemplo, fazer a angioplastia. Portanto, isso faz com que a gente comece a pensar e estruturar, na verdade, não comece, né? Já deveríamos estar fazendo isso há muito tempo. Isso faz com que a gente precise sistematizar melhor. E vocês sabem que eu não gosto muito de sistematização, mas acima de tudo, a gente precisa de desenvolver, construir um mapa mental do manejo do paciente com choque não IAM, vamos dizer assim. E esse paciente, ele é interessante por quê? Porque ele vai chegar no seu pronto-socorro, ele muitas vezes vai ficar confuso, vai ser confuso para você, e também você tem plenas condições de mudar a sobrevida dele se você fizer aí um tempo porta-suporte adequado. E é sobre isso que a gente vai destrinchar aqui agora, construir esse mapa mental com vocês. E aí, para isso, eu vou pedir pro Luiz colocar aqui, de vez em quando ele vai botar essa tabela de novo, pra gente poder pensar nessa figura que o próprio artigo traz, e ela é extraordinariamente perfeita, até porque ela traz um jeito de pensar que é o jeito que a gente aqui da MD Ensino, do nosso canal o Médico do Valor, gosta de pensar. Então, observe essa figura. Então, vamos lá, pessoal. Olhem só essa tabela, essa figura muito bacana e é um caminhar mesmo que a gente vai fazer pela jornada do paciente com choque cardiológico. Então, o primeiro ponto é o approach inicial, ou seja, ali é o entendimento de como eu começo a examinar esse paciente, como eu começo a buscar a identificação deste paciente. E aí ele coloca aqui pra gente que é para fazer exame clínico, obviamente, eletrocardiograma, isso vai ajudar muito a gente em vários aspectos. Ele traz aqui os testes de sangue, né, os testes bioquímicos, e sempre lembrando do lactato, mas, acima de tudo, eu gosto da ideia que é importantíssimo a gente ter um Echo Point of Care. Ah, Gabriel, mas eu não consigo ter o Echo Point of Care na minha beira-leito, eu não tenho isso em todo lugar, eu sei disso. Então, como que a gente vai pensar? Aí eu vou trazer para vocês a ideia contrária. Esses exames, o ecocardiograma, os testes, é justamente para a gente poder pensar nas principais causas de descompensação de choque cardiogênico não relacionado à coronariopatia. Portanto, olha que legal esse mnemônico
E, gente, eu tô falando a verdade pra vocês aqui, tá registrado no YouTube, hein, Luiz? Eu não sou um cara que adora mnemônico, eu sempre esqueço de todos eles. Mas eu achei interessante, só pra gente lembrar, e quem não quiser lembrar o do mnemônico, grave só as principais causas aí de choque cardiogênico não coronariano. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Olha o desgrama do mnemônico. Não sei nem falar a palavra mnemônico direito. Eu até vou ler, tá? Champit. Mas o que significa isso, vai? Na verdade, isso é abreviação para coronariopatia, para síndrome coronariana, tá bom? Para emergência hipertensiva, para tromboembolismo pulmonar, arritmias, lesões ali estruturais, mecânicas, causas mecânicas como derrame pericárdico, por exemplo, infecção e tamponamento cardíaco, ok? É basicamente para a gente lembrar que essas são as 7 principais causas de choque cardiogênico que vão chegar no nosso pronto-socorro. Então, quando eu volto, e aí, Luizão, volta para a figura para gente. Quando eu volto para essa figura, nesse approach inicial, eu preciso tá buscando, direcionando para encontrar essa etiologia, para justamente a gente continuar caminhando aqui para ela. E aí, passando pela etiologia, obviamente, definindo o quadro clínico para a gente manejar o foco original da descompensação, do choque, mas até chegar aqui, ó. E aqui eu gosto muito da ideia dos 30 minutos, porque a gente tem 30 minutos para fazer esse approach inicial e para a gente chegar no manejo inicial propriamente dito. Então, basicamente, pessoal, o manejo inicial ele vai ter como suporte ali imediato, independente de onde você estiver. Claro, se você identificar a necessidade de um suporte, de uma avaliação hemodinâmica, você tem que transferir esse paciente imediatamente para que faça ali o cateterismo dele. Mas, enquanto isso não acontece, porque a gente está falando de pouquíssimos minutos ali, você vai precisar usar a mão dos agentes vasoativos, seja inotrópico, vasodilatador ou droga vasoativa propriamente dito, até porque a gente tem que ter na cabeça o seguinte: nem sempre o choque cardiogênico ele cursa necessariamente com hipotensão. Mas sempre que cursar com hipotensão, é fundamental que a gente mantenha os níveis pressóricos perfusionais, principalmente perfusionais, inclusive da coronária. Portanto, a utilização de droga vasoativa, por mais que interfira na pós-carga, a gente até sabe que ela pode inclusive aumentar a mortalidade, é fundamental naqueles choques que a gente tem a hipoperfusão orgânica e também a hipotensão associada. Um outro ponto importante é quando a gente fala de fluido, tá, pessoal? Lembra lá no exame inicial, a gente olhou sobre o ultrassom point of care? Uma das utilizações desse ultrassom point of care, do ponto de utilização dele é justamente avaliar se esse paciente está congesto e se você, mesmo diante de um choque cardiogênico, pode lançar a mão de fluidoterapia, caso você identifique que esse paciente não está congesto e que exista a possibilidade de benefício com um aumento ali da sua pré-carga. Eu sei que todo mundo quer saber aqui nesse momento se eu faço droga, quando eu faço nora, qual a dose de nora que eu faço. Bem, isso são vídeos de outros canais, a gente tem inclusive na MD Plus ali, nossa plataforma de aulas sobre choque cardiogênico, que vão detalhar isso. O meu objetivo hoje com vocês é conversar sobre essas horas iniciais, esse caminhar, o quanto isso tem que te incomodar, e basicamente é sobre a grande pauta do artigo. Dito isso, eu vou para a sequência da nossa estrada aqui do choque. E olha que interessante, dentro de 60 minutos, esse paciente tem que ser avaliado por um time de choque. Ou seja, basicamente, a gente tem que transferir esse paciente para uma unidade de terapia intensiva. A gente precisa iniciar uma monitorização hemodinâmica muito mais agressiva ali, contínua para ele. E aqui é o ponto, tá? A gente deve se preocupar, avaliar se esse paciente não tem a indicação de um suporte mecânico circulatório. Eu sei, pessoal, que isso não é uma realidade na imensa maioria do nosso Brasil. Mas a gente também, nós não somos também mais tão carentes. E se você tiver a possibilidade de regular esse paciente, ou se no seu hospital você tiver uma equipe de cardiologia, tiver uma equipe de hemodinâmica e tiver o mínimo suporte circulatório, você deve buscar acionar esse time, conversar com esse time, porque a literatura ainda é dúbia, sabe? Ela é duvidosa sobre isso, mas provavelmente a mortalidade vai ser menor no contexto de suporte mecânico
circulatório naqueles pacientes, obviamente, que tiverem indicação disso. Tá? Como eu disse, a literatura ainda é confusa sobre isso, mas existem bons trabalhos demonstrando que quando esse paciente chega rapidamente a um time de suporte circulatório, é bem provável assim, cientificamente, esse paciente tem benefício em mortalidade. Alguns trabalhos questionam isso, mas certamente com o avançar e maior segurança dos mecanismos de suporte circulatório, das ferramentas, a gente vai ter, sem sombra de dúvidas, benefício. Então, é muito importante que dentro de 60 minutos a gente tente minimamente levar esse paciente para uma terapia intensiva e que ele tenha acesso a um time de choque e, se possível, que ele tenha acesso a um suporte mecânico circulatório, ok? Então, para a gente finalizar o nosso caminhar aqui dentro dessa estrada do manejo do choque, das horas de ouro, e olha que interessante, a gente está falando de 90 minutos, tá? 1h30 até você passar por toda essa avaliação e chegar ali na fase final, que ele chama de monitoração, que basicamente é quando você reacessa e ajusta os parâmetros hemodinâmicos e, se necessário, escala a terapia, e aí não só terapia direcionada para o coração, mas também, por exemplo, hemodiálise contínua, suportes outros que possam, ventilação mecânica, ajuste da ventilação mecânica, ou seja, suportes outros que devem acontecer. Uma última coisa importante que eu gostaria de dizer é o seguinte: o artigo fala muito isso, e a gente fala muito sobre isso aqui em todos os nossos vídeos, que você tem que fazer uma medicina de precisão. E é claro que eu estou usando um termo que muitas vezes é levado para o lado genético aqui, mas o que eu quero dizer com medicina de precisão é, você tem que fazer a menor quantidade de droga com a menor dose possível, pelo menor tempo possível, para que você tenha o efeito desejado. Ou seja, eu vejo muita gente deixando o paciente com altas doses de drogas, que deixa o paciente com overdelivery ali de suporte, quando na verdade esse overdelivery é que faz a diferença para que o seu suporte, mesmo que seja com drogas, aumente a mortalidade. Então, pessoal, vamos ter muito em mente fazer a coisa rápida, direcionada, precisa, baseado em metas, organizado em metas, sempre pelo menor tempo, menor dose e com a maior precisão possível, ok? Espero que eu tenha contribuído com vocês nesse artigo, assim como tem vários outros artigos aqui. Eu peço que compartilhe esse canal, afinal de contas a gente quer levar medicina de qualidade acessível a todos médicos do Brasil, independente de onde vocês estiverem, tá bom? Um abraço, até semana que vem.